Bom, pessoal, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, dependendo da hora que vocês estiverem assistindo. Finalmente, vamos à última parte da aula de interações químicas, né? E essa última parte a gente vai falar aí das interações intermoleculares e propriedades derivadas dessas interações. Bom, então, começando aqui com aquilo que a gente viu no final do último vídeo, né? Que falava sobre a questão de termos moléculas polares e moléculas apolares. Eu tinha dado ali um comentáriozinho sobre a questão da água e do óleo, né? Que não se misturam e tudo mais. E aqui a gente vê, então, né? As moléculas polares, lembrando, elas têm um momento de polo resultante diferente de zero, então não nulo, e as apolares, e seus polares, né? As apolares têm um momento de dipolo igual a zero, então um momento de dipolo nulo. Aqui a gente tem, né, o exemplo que eu tinha falado, que era água e óleo, então o óleo apolar, a água polar, e aqui ele tá despejando, né, o óleo ali na água e tal, então por isso que tem esse bracinho aqui, mas na prática, quando a gente deixa a mistura ali em repouso, existe essa divisão. A água fica embaixo e o óleo fica em cima. E isso vem da característica de que o óleo é apolar e a água é polar. Tá. E quando as moléculas estão interagindo ali, né, entre elas? As interações intermoleculares, que a gente chama, elas são tanto interações das moléculas de uma mesma substância ou composto, quanto dessa substância ou composto com compostos diferentes. Vou dar o exemplo aqui de novo da água e do óleo, em que, por exemplo, eu posso pensar tanto nas interações das moléculas de água entre si, quanto nesse caso não interage, né, mas a possibilidade ou não de interação das moléculas de água com as moléculas de óleo, assim como eu posso pensar nas moléculas de óleo interagindo entre si, ou a possibilidade ou não dessa interação das moléculas de óleo com as moléculas de água. Então, a gente tem essas questões aí. Depois, mais para frente, no próximo slide, na realidade, eu adicionei um resuminho que eu encontrei que eu achei bem interessante, aí eu vou falar meio em cima dele, mas já para começar aí a ideia das interações, da mais fraca para mais forte, a gente tem 3 tipos de interações intermoleculares. Depois, no resumo, que vai aparecer na próxima página, aparecem outros nomes. Só que as outras interações que ele coloca envolvem íons, e aí não são, de fato, entre moléculas, né? Então, a gente não chama formalmente de intermolecular, mas existem 2 tipos ainda que vão aparecer lá, e quando chegar eu comento. Então, as 3 principais que a gente vê são dipolo induzido, também chamadas de forças de London, que são as mais fracas que existem dentre as moléculas. E ela acontece em todas as moléculas, só que ela tem mais relevância nas moléculas apolares, porque as apolares têm só essa, então essa ganha um grau de relevância grande. E como que vai acontecer o dipolo induzido? Ou dipolo induzido, ou forças de London. Ela acontece quando eu tenho, por exemplo, uma molécula apolar. Vou dar um exemplo que é interessante, que são os gases não, mas as moléculas diatômicas dos elementos dos halogênios ali da família 17, que é o flúor, cloro, bromo e iodo. O flúor e o cloro, quando a gente tem os compostos moleculares deles, o flúor é o F2, o cloro é o Cl2. Aí depois tem o Br2 e o I2. Mas o flúor e o cloro, eles são gasosos à temperatura ambiente. Já o bromo, que tem, os átomos de bromo são maiores, né? Eles têm mais elétrons ali em volta, mais prótons também no núcleo dos seus átomos de bromo. O Br2, ele é líquido à temperatura ambiente. E o iodo, o I2,
ele é sólido à temperatura ambiente, ele tem aquela propriedade de sublimar, né, assim como o gelo seco, que é passar direto do sólido para o gasoso, então ele não é tão estável, mas ele é sólido. E ele é sólido sendo uma molécula apolar, né, o que é raro, porque tem essa questão, que é o que a gente vai meio que chegar, da relação entre o estado físico daquela substância e a intensidade das forças intermoleculares. Então, por exemplo, quanto mais forte forem as forças intermoleculares de uma substância, se for muito forte, aquela substância vai ser sólida à temperatura ambiente. Se for forte, mas nem tanto, ela vai ser líquida. E se for muito fraca, vai ser gasosa, porque, ou seja, o que mantém aquelas moléculas unidas, que é uma interação, né, não é uma ligação de fato, mas uma interação intermolecular entre uma molécula e outra, não é tão forte, então elas se dispersam facilmente. Então, os compostos, as substâncias que são gasosas à temperatura ambiente são substâncias com forças intermoleculares bem fraquinhas. E o flúor F2, Cl2, Br2 e I2, eles têm interações fracas, porque ele só tem esse dipolo induzido, já que não tem diferença de eletronegatividade entre dois átomos de flúor, os dois são igualmente eletronegativos. 2 de cloro é a mesma coisa, 2 de bromo, 2 de iodo. Mas, conforme eu vou descendo na tabela, que é esse exemplo, né, eu vou ganhando, opa, spoiler, eu vou ganhando densidade eletrônica, então eu vou tendo mais elétrons em volta, e aí é como se esses elétrons tivessem um pouco mais. É a mesma analogia que eu tinha feito ali sobre tabela periódica com a energia de ionização, né? Que era a energia para arrancar o último elétron, que eu falei. Quanto mais elétrons tem, mais fácil fica de repente, perder de vista aquele último, né? Então, daquele último sair. Então, menor a energia de ionização. Nesse caso, a ideia vai ser parecida. Quanto quanto mais fraca for quanto maior a quantidade de elétrons que eu tiver, desculpem, gente, quanto maior a quantidade de elétrons que eu tiver em volta da molécula, mais esses elétrons têm certa mobilidade, porque eles estão mais afastados do núcleo, né, que tem os prótons que atraem ele. Então, do flúor para o cloro, já tem uma diferença ali no ponto de ebulição, né? O ponto de ebulição do flúor é mais baixo do que o ponto do gás flúor, né? É mais baixo do que do gás cloro. Aí, do cloro para o bromo, essa diferença já é bem maior, a ponto de que o bromo já é líquido, ou seja, as interações dele, mesmo sendo das mais fracas, já tem ali um valor significativo para uma molécula polar. E do bromo para o iodo, então do Br2 para o I2, ele ficou sólido, né? Ou seja, essa interação ali com essa quantidade maior de elétrons podendo se deslocar é ainda maior. E a questão é essa: quando eu tenho essa possibilidade maior de deslocamento dos elétrons, eu tenho uma maior possibilidade de acontecer um acúmulo de carga negativa de um lado e logo um acúmulo de carga positiva, né? De ausência de elétrons do outro. Então, por isso que é chamado de um dipolo induzido, porque o dipolo mesmo de fato, que é da diferença de eletronegatividade, não existe nessas moléculas, mas acontece uma indução que meio que ali momentaneamente acontece esse dipolo e isso interfere no estado físico das moléculas. Depois vem o dipolo-dipolo, que também é chamado de dipolo permanente, e aí sim ele acontece entre moléculas polares, que são aquelas que já têm um momento de dipolo, né? Então, por exemplo, o HCl, que a gente citou no final do vídeo anterior. O HCl, ele tem um dipolo que sai do hidrogênio, vai para o Cl, né? O Cl atrai aqueles elétrons mais para ele, porque ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. E aí elas vão meio que se orientando, né, de forma a ficar alinhadas ali, as partes negativas atraindo as positivas, aí a outra negativa atrai a outra positiva, e assim vai. E aí isso faz com que essa força intermolecular seja mais alta, uma intensidade mais alta, né? E por fim, a ligação de hidrogênio, a gente trata ela separada porque ela tem uma intensidade muito mais forte, porque ela é
entre moléculas polares, só que entre moléculas polares que tenham algum átomo de hidrogênio ligado diretamente a átomos de flúor, oxigênio ou nitrogênio, que são os 3 elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Quando a gente tem essa combinação, a força intermolecular, o estilo da força intermolecular é muito parecido com a do dipolo permanente. Eu tenho ali uma diferença de eletronegatividade, vou ter uma região mais positiva, uma região mais negativa, é o que acontece na água, por exemplo, né? A água tem ali o oxigênio mais negativo, os hidrogênios mais positivos, esse oxigênio atrai, pela sua eletronegatividade maior, esses elétrons ali do hidrogênio. E isso faz com que tenha uma região mais positiva, né, embaixo ali no hidrogênio, e uma região mais negativa no oxigênio. Porém, ela é de uma intensidade tão mais alta do que a de um dipolo-dipolo normal, que ela é tratada separadamente. Então, esse é um caso especial ali, em que a ligação de hidrogênio ela é bem mais forte, ela é a interação intermolecular mais forte que a gente tem. Uma coisa que vale comentar, nenhuma dessas interações é mais forte do que uma ligação química de verdade. Então, uma ligação covalente é mais forte do que qualquer interação. Uma ligação iônica é mais forte do que qualquer interação entre as moléculas, né, que são covalentes. Uma ligação metálica, a mesma coisa. Então, as interações, realmente, eu pego uma molécula e interajo com outra. A ligação é dentro da molécula, né? Então, por exemplo, na molécula de água, a ligação entre o O e o H é a ligação covalente, que é uma ligação química comum. A interação entre uma H2O e outra H2O, então entre duas moléculas de água, que é a interação intermolecular. Só para ressaltar isso também. Agora sim, a parte que tinha vindo um spoiler lá, que foi esse resumo que eu peguei desse professor, desse Gabriel Cabral, né? Então, ele fez ali um mapa mental, um resumo que traz bastante informação. Então, ele fala da dipolo-dipolo, que acontece, fala da dipolo-dipolo induzido. Aqui ele chamou de interações de hidrogênio, que a gente costuma chamar de ligação de hidrogênio. Mas, enfim. E ele trouxe também a íon dipolo. Ah, ele não trouxe a íon-íon. Tem mais. Íon-íon, na verdade, é a ligação iônica, né? Então, quando tem um íon interagindo com o outro. E essa íon dipolo, eu não comentei ali antes, porque o íon, ele não é uma molécula, né? Então, a interação íon-dipolo acontece entre substâncias covalentes e substâncias iônicas. Então, acontece entre moléculas e compostos iônicos. Então, por exemplo, quando eu tenho sal dissolvido em água, é esse tipo de interação que acontece, porque o sal se dissocia, né? Tenho lá os cátions Na+, os ânions Cl-, e a água em volta vai estar ali solvatando, como eu tinha mostrado ali, acho que na primeira, né? No primeiro dos vídeos dessa aula, que eu mostrava lá a interação entre eles. Então, é essa a ideia. Aí ele fala da força, né, dessas interações. A íon dipolo, ela vai ser a mais forte, porque eu tenho uma carga de fato, né? Depois vem a ligação de hidrogênio, né? Que foi o que eu comentei. Ela é como se fosse um dipolo-dipolo, só que ela é de uma intensidade muito maior. Depois disso, dipolo-dipolo, que é o dipolo permanente. E, por último, o dipolo-dipolo induzido, ou só dipolo induzido, que são as forças de London. E aqui tem um resuminho também, ele coloca sobre propriedades, temperatura de ebulição, densidade, estado físico e a questão da solubilidade, né? A densidade a gente não vai comentar muito, mas basicamente é aquela ideia. Quanto mais forte a interação, mais juntas vão estar as moléculas, né? Então, maior vai ser a densidade daquela substância, porque a densidade é a quantidade em massa que eu tenho por volume. Se eu tenho moléculas mais próximas, o volume que elas ocupam vai ser menor para uma mesma quantidade de moléculas, então a densidade sobe. Os outros a gente vai falar mais detalhadamente aqui. Então, a gente tem aqui, eu trouxe exemplos, né, daquela mesma tabelinha que a gente viu lá na primeira aula, no primeiro vídeo dessa aula. Aqui a gente tem a molécula de hidrogênio, a molécula de oxigênio e a molécula de nitrogênio, né, são todas gasosas. Se vocês observarem aqui, o ponto de ebulição delas é
baixíssima, menos 257, menos 182, menos 195, então muito baixo. E o tipo de interação que elas têm é exatamente de polo induzido, que é a mais fraca. Isso explica por que o ponto de ebulição delas é tão baixo, né? Eu não preciso de uma temperatura alta para promover essa separação ali entre as moléculas. Uma temperatura baixíssima, elas já estão separadas, tanto que a temperatura ambiente elas são gasosas. Depois vem o dipolo permanente, né? Que é essa aqui que está em rosa, que é o exemplo da acetona. A acetona ela tem um C-dupla-O, um carbono ligado por dupla ligação ao oxigênio, e isso traz uma polaridade nessa molécula. E aí, isso faz com que ela tenha um dipolo permanente. Então, a interação que ela tem é de polo permanente. E aí, se vocês observarem, o ponto de ebulição já é bem mais alto. Essas tendências também acontecem nos pontos de fusão, tá? Eu tô falando do ponto de ebulição porque é algo que é talvez um pouco mais palpável, mais próximo de temperaturas que a gente, né? Quer dizer, esses aqui nem assim. Mas entendem, né? A tendência vale para os dois, mas estou destacando aqui o ponto de ebulição. O ponto de ebulição dela já é 56,1, bem mais alto do que o ponto de ebulição das moléculas que fazem dipolo induzido. Mas ainda assim, é um ponto de ebulição que não é tão alto, né? A gente consegue aquecer, tanto que a acetona ela é volátil, né? Tem aquela de tirar esmalte e tal, e ela tem uma volatilidade alta. Por fim, aqui o etanol e a água. O etanol, se vocês observarem, tem um ponto de ebulição de 78,5 graus Celsius e ele tem um oxigênio, assim como a acetona, só que o oxigênio da acetona está com um C-dupla-O. Depois que a gente passar essa semana, vocês vão começar a parte de química orgânica e aí vai dar para pegar isso melhor. Então, tem um C-dupla-O, e isso para acetona dá o dipolo permanente. No etanol, em vez dela ter um C-dupla-O, ela tem um carbono ligado a um OH, ou seja, eu tenho um hidrogênio ligado diretamente ao oxigênio, isso caracteriza a ligação de hidrogênio. Só que eu só tenho um grupo. Ai, spoiler. Só que eu só tenho um grupo. Já na água, é como se eu tivesse dois grupos, né? Embora eu só tenha um oxigênio, mas eu tenho duas ligações entre O e H. Então, eu consigo fazer mais ligações de hidrogênio. Por isso que o ponto de ebulição dela é ainda maior. Ela tem interações intermoleculares mais fortes. Agora sim, o próximo. Um exemplo, né, que fala dessa questão de solubilidade é o exemplo da gasolina adulterada. Talvez vocês já tenham visto sobre, mas tem algo que chama teste da proveta, que basicamente aqui, quando ele coloca aqui hidrocarboneto e água não se misturam, esse hidrocarboneto exemplificado é a gasolina, que é o octano, né? A gente. Na verdade, não, esse não é a gasolina, desculpem. Mas ele é um hidrocarboneto, a gasolina ela tem ramificações. Mas de qualquer forma, a gente tem aqui um hidrocarboneto que é o mesmo tipo de molécula que é a molécula da gasolina, não é essa especificamente não é o caso, mas e aqui, moléculas de água não se misturam. Aqui a gente tem etanol e água. O etanol é essa aqui maiorzinha, que tem essas bolinhas cinzas. E a água, a gente já viu, né? Essa que só tem aqui 3 átomos. O etanol e a água, eles se misturam muito. E aí o que acontece? Existem algumas gasolinas que eles adulteram adicionando etanol. E aí vocês podem pensar, ué, mas se o etanol se mistura com a água, por que ele também se mistura com a gasolina? E a questão é, ele tem esse grupo OH, que faz com que ele seja miscível na água em proporções infinitas, então qualquer proporção, desde eu colocar uma gotinha de etanol num oceano, ou eu colocar uma gotinha de água numa garrafa que só tem álcool, numa garrafa desses álcool 70, acontece essa dissolução ali, eles se misturam de forma completa. Já se eu. Já a outra parte aqui, ele tem um CH2 aqui e um CH3, então ele tem uma cadeia carbônica, então ele tem um pouco de solubilidade também em compostos apolares, isso é interessante, mas ela se caracteriza mais como polar, então vejam que essa coisa aí do semelhante, dissolve semelhante, ela é meio que uma regra geral,
mas a gente tem alguns compostos que se dissolvem tanto em compostos apolares quanto polares, mas vai ter sempre um prioritário, o etanol prioritariamente nos polares. Então, aqui, teste da proveta, a gente pegaria, por exemplo, 50 ml de gasolina, e aí eles acrescentam a água, né? Por quê? Quando acrescenta água, o álcool que de repente está na gasolina, ele se mistura muito mais com a água do que com a gasolina, então ele vai para a água. Então, esses 11 ml aqui de aumento da camada aquosa, na verdade, foi o álcool que migrou para a parte aquosa, e a gasolina agora está sem o álcool, então aqui eu tenho só a gasolina. E aí, com isso, com essa diferença de volume, né, que aproveita esse equipamento, essa vidraria de laboratório. Com a diferença desse volume, eles conseguem ver qual a porcentagem de álcool que foi adicionada na gasolina, porque tem uma porcentagem permitida. E aí não pode passar essa porcentagem apenas. Mas seria essa ideia ali. Então tem toda essa questão da solubilidade também nas propriedades decorrentes das interações químicas. Tá, agora só para finalizar, porque se vocês viram tudo, vocês estão aí há pelo menos uma hora, mais de uma hora me acompanhando aí nos vídeos, ou menos, se botaram na velocidade 2. Mas é a história da água líquida, né? Que eu falei lá no comecinho. Por que a água é tão especial? Lá no primeiro vídeo, no segundo, terceiro slide do primeiro vídeo, acho que foi o segundo slide. Tá, a questão é, as interações intermoleculares da água são por ligações de hidrogênio, certo? E elas são a causa dessa molécula de água ter um ponto de ebulição tão alto, né, 100 graus Celsius, mesmo comparada com moléculas maiores do que ela. Só para voltar aqui rapidinho, olha, a acetona é maior do que ela, o etanol é maior do que ela. Esses outros aqui que eu não selecionei são todos metais, né? Podem ver. Alumínio, ouro, cobre, ferro, tungstênio, mercúrio, todos metais, então vão ter os pontos de ebulição bem mais altos mesmo. E o cloreto de sódio, né, o NaCl, que é uma substância iônica que também tem pontos de fusão e de ebulição mais altos. A gente já tinha comentado isso na aula de propriedades lá das substâncias. Então, o que acontece? Mesmo moléculas maiores do que a água têm pontos de ebulição mais baixos, porque elas não têm interações tão fortes quanto a água. E aí, basicamente, essa combinação entre as ligações de hidrogênio e o fato de que a pressão, a temperatura e a atmosfera da Terra são valores que ajudam nisso também. Então, a pressão e a temperatura, lembram daquele diagrama de fases que eu coloquei, que tinha o rosinha, o azulzinho e o roxo era a parte da água líquida? Essas condições de pressão e temperatura que a gente tem na Terra fazem com que a gente tenha uma parte de água líquida também. Tem muita parte que está congelada também, porque tem partes do planeta que estão a temperaturas mais baixas, né, os polos principalmente. E também a atmosfera da Terra, porque a atmosfera ajuda a manter a temperatura da superfície do planeta mais alta do que em planetas, por exemplo, que são mais frios, né? Planetas que não têm essa atmosfera como a gente tem, que seria, né, essa atmosfera fazendo esse efeito, seria aquele efeito estufa natural, né, que vocês devem ter visto na aula de química ambiental. Então, isso faz com que ela esteja, uma parte, né, da água esteja no estado líquido, e que ela esteja no estado líquido até os 100 graus Celsius, né? Aqui a gente tem uma imagem ali, esse pontilhado verde mostra essa interação intermolecular que a gente chama de ligação de hidrogênio. Bom, gente, então era isso. Sinto muito pelo tempo. Realmente, eu queria ter feito vídeos mais curtos, mas é muito conteúdo, muita coisa para falar sobre interações químicas. Mas qualquer dúvida, qualquer desabafo, professora, não entendi nada. Professora, seu vídeo travou o tempo todo, porque eu sei que não está fácil hoje a internet aqui. Mas qualquer coisa é só chamar a gente, podem me chamar. E é isso, então. Deixa eu parar aqui a apresentação. Espero que tenha dado para entender um pouco melhor sobre essa questão aí das interações químicas. E na próxima aula, na próxima semana, a gente vai começar a live tirando dúvidas sobre isso. Então, até mais. Tchau, gente. Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia.
Só um momento, que eu sempre esqueço de interromper a gravação. Tchau, tchau.